Paz e bem para você, que Deus te abençoe onde você estiver. O que eu vou te explicar hoje, João capítulo 9, uma clássica história de Jesus e o cego de nascença, um mendigo. Alex, eu já ouvi essa história, como que isso pode ajudar na minha saúde espiritual, na minha saúde mental? Acontece um momento muito clássico ali, que é um encontro que vai mudar esse conhecimento, a forma como você muitas vezes enxerga os milagres de Jesus. Sabe aquele milagre que a gente às vezes não acredita que é só milagre e tem algo a mais? Pois é. O que eu vou explicar para você aqui talvez vai ao encontro desse jeito novo de pensar. Porque às vezes a gente acha que são apenas atos de poder, e isso já é tremendo, mas são manifestações de realidades espirituais, de uma profundidade, de uma revelação que é incrível. Brit Hadashah seria no hebraico o Novo Testamento, né, a Tanakh, o Velho Testamento. Daí você tem a Torá, que são a parte da lei que está contida dentro da Tanakh, dentro do Velho Testamento, como nós conhecemos. E essa visão da Brit Hadashah dentro do Novo Testamento traz uma coisa muito diferente. E eu estudando isso, passando para os meus, tanto aqui nos treinamentos quanto nas mentorias, a gente começa a levar o, o ser humano para uma condição de imaginação. E eu quero levar você para essa imaginação sobre o milagre desse cego. Pensa comigo agora o Oriente Médio, aquele calor, um dia muito quente, Jerusalém fervilhando ali de gente, de pessoas, e naquelas ruas estreitas, algumas bastante estreitas, muita poeira no chão, vozes para todo lado, e as pedras ali cercando o lugar, e num cantinho você se depara com um homem que comumente estava ali, ninguém mais notava aquele homem. Começa a refletir, o cenário especificamente. Ninguém notava, era apenas um cego de nascença, muito conhecido por todos que estavam ali, por ser um pedinte, um pedidor de esmolas, um sujeito invisível. Aos olhos dos religiosos, então, completamente. Dos ocupados, dos apressados, ninguém conseguia ver aquele garoto cego. Ele era apenas mais um. Até o momento onde Jesus passa por ali. E quando Jesus passa por lá, ele passa e enxerga algo que absolutamente ninguém ainda havia enxergado. Ninguém viu. Ah, mas os discípulos viram. Alex, os discípulos viram. Os discípulos viram, na verdade, um cego, mas não um ser humano. Os discípulos viram um, um emblema teológico, entende? Uma situação teológica quando eles olham para aquele homem, Jesus com eles ali, e eles perguntam: Ô mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? Eu imagino você lendo isso e imaginando uma conversa, os discípulos ali, eles tentando colocar a dor do homem, pega a dor dele e traz para uma lógica mais humana. É assim que a gente encara e aprendeu a ler João capítulo 8. Então, quando a gente olha para esse episódio clássico, uma explicação parece que vem na hora, né? Nós queremos uma explicação e Jesus não dá a explicação. Jesus começa a transformar uma explicação em uma revelação. Repita, revelação. É disso que às vezes nós precisamos. Nem ele pecou, nem seus pais. Ali no original, no grego, isso quer dizer que não há uma punição. Ou seja, isso não é uma punição. Isso é um propósito. Ou seja, foi de propósito, como é que é isso? E Jesus completa, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Farenote seria mais ou menos a pronúncia disso, né? Então, aquilo que está em oculto vai se tornar visível por meio da revelação daquele garoto cego. Então, aquele homem não era só um garoto que nasceu de forma errada. Ele foi errado e agora precisa ser corrigido por isso. A gente está falando aqui de um cenário que produz uma revelação divina. Quantas vezes na sua vida a situação caótica só foi ter explicações depois que você se colocou diante dessa fé inabalável de saber que há um propósito, uma revelação. Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enviou traz essa ideia de enviado, emissário, missão. Olha que interessante. A gente enxerga um pouco disso também. Então,
A hora do acontecimento, né, o dia, é mais do que essa questão do dia marcado, da hora marcada. O dia tem a ver com o temporal, é tempo de. Então, o tempo é o tempo da graça, enquanto nós temos como fazer isso, porque a noite vem. Jesus fala sobre o tempo em que essa oportunidade passou. Pessoas que vão estar diante de você e que, naquele momento, a luz não está mais entre nós. O Cristo não está mais entre nós. Há de chegar o dia em que sua igreja subirá e ele virá com poder e grande glória. Enquanto é dia, enquanto temos a oportunidade, a ocasião, vamos fazer. Jesus ainda completa dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz que não apenas brilha, a luz que na minha vida se revelou, na sua vida se revelou, como cura, com transformação, naquele cego também. Algo aconteceria. Então, o cego não está vendo. A luz diante dele não existe. Apenas uma luz que ele pôde conhecer, que é a luz eterna do Senhor Jesus. Então, de forma muito surpreendente, Jesus começa um milagre. Ele pega ali, cospe no chão, mistura a saliva com a terra, a Bíblia chama isso de um lodo, e ele unge os olhos do cego. Você já parou para perguntar por que Jesus fez isso? Por que Jesus pegou essa saliva, misturou com a terra? Muitos falam, muitos até que são de uma origem mais naturalista, né? Os essênios, por exemplo, o caminho dos essênios, eles falam que para os judeus, né, especialmente um homem considerado justo, ele tinha propriedades de cura. E eles trazem essa conotação, de certa forma, positiva no conceito histórico. A terra, o pó, tem uma referência maior, e que seria, de fato, uma referência à criação do homem em Gênesis. Então, o que eu entendo quando eu leio que Jesus está criando de novo ali? Há uma nova criação. A terra, quando vem com a saliva, né, com a vida, você está fazendo algo de coisa de criador. Jesus, o coparticipante da criação, ele estava ali, quando Deus tomou o homem do pó da terra. Então não é só um objeto de cura, não é algo que vamos curar, passar porque tem propriedades curativas. Aquilo é renascimento, gente. É uma visão talvez literal, mas é a minha visão espiritual sobre isso, né? Então, uma visão literal do ponto de vista espiritual, porque se for literal não faz sentido, né? E aí ele diz, logo depois disso ele diz: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa no tanque do enviado. Olha só, Jesus, o enviado por Deus, enviou o homem ao tanque que vai carregar, inclusive, o próprio nome, Shiloach, né? Shiloach no hebraico. O cego obedece e ele vai, mesmo sem enxergar, e ele vai confiando. E ao lavar, no lavar dos olhos, no contato com a água, com aquele barro, acontece a luz que se rompe das trevas para aquele jovem. E ele volta vendo. Daí eu me pergunto, eu e você, se nós estivéssemos lá, observando esse milagre, vendo Jesus, o Machia, o Messias, o Cristo, voltou vendo mais do que enxergar com os olhos. Ele começa a descobrir, uau, quem é esse homem? Quem sou eu? Os vizinhos nem reconhecem, prostrado a vida inteira, cego. Uns dizem que não, é ele, eu lembro dele, ele ficava aqui. Outros diziam, não pode ser. Quando eu estive em Israel, as ruelas, as ruas pequenas, eram todas muito assim, é impossível você não saber quem é quem. Todo mundo está muito perto. Todo mundo está muito perto. Um homem que foi transformado pelo poder de Deus através do seu Filho, Jesus. O semblante dele com certeza foi mudado, as pessoas não sabiam, porque quando Jesus toca na vida da gente, algo acontece de dentro para fora. Não somos e não seremos a mesma pessoa após o toque do Senhor. Receba isso na sua vida. É a expressão que Jesus usa, né? Sou eu, tem a ver com a expressão dele do eu sou também. Como foi isso? Como foi isso? Não sei. Ele não complica, ele não quer saber. Ele não vai pregar e explicar coisas muito pequeninas. Ele está focado naquilo que aconteceu de verdade. Não vai trazer, tem uma teologia. Não quer saber disso. Um homem chamado Jesus fez um lodo, passou nos meus olhos, me mandou lavar e agora eu posso ver. Olha que tremendo. Fez lodo, passou nos meus olhos e eu agora posso ver. Quantas vezes nós complicamos as coisas de Deus? Deixamos de testemunhar, deixamos de trazer das trevas para a luz pessoas que necessitam tanto disso, a ponto das pessoas perguntarem, mas onde está ele? Onde está ele?
E ele diz, eu não sei. Eu não sei. Nem sempre a gente vai entender tudo, queridos. Esse aqui é um vídeo específico, uma mentoria cristã do nosso canal no Culto Livre Mentoria Cristã, que é um projeto que nós temos de espiritualidade cristã. Tá? Muitas vezes a gente não sabe e não quer se importar com isso. Fomos tocados por ele, eu não podia ver, agora posso ver. Antes eu não podia falar, agora eu posso. A minha família era perdida, hoje ela é encontrada. Não há explicação, não tem que se explicar muito. Como todos sabem, eu trabalho com ciência, então muitas vezes o universo acadêmico, a ciência, ela traz essas origens, essas questões, e que a gente não tem como explicar algumas questões que são milagres. Simplesmente eu posso ver. O cego voltou a enxergar. Jesus, ele encontra a cegueira muitas vezes das pessoas de forma espiritual também. E ao tocar nessas pessoas, com palavras, com sua vida, com sua essência, com seu ruach, com seu espírito, é a obediência que nasce no coração desta pessoa que faz ela ser irreconhecida. Mesmo sem entender, vem uma revelação. Então, a luz do mundo, que muitas vezes está ao nosso redor, pessoas que estão sobre nós, às vezes numa trajetória, né, a gente esquece que essas pessoas, elas literalmente foram transformadas e muitas vezes transformadas por uma experiência única e singular que elas não sabem explicar tanto, mas elas garantem que elas eram cegas e hoje elas podem ver e estão testemunhando para a honra e glória de Deus. Você também pode ser transformado por essa palavra. Basta crer. Se ele te mandar, se ele tocar, se você for, tu serás restaurado através da palavra. Deixa 10% aí de espiritualidade para você ter esse impacto. A gente quer a explicação de tudo, deixa um pouquinho para o que é na ciência chamado de metafísico. Quando nós permitimos esse toque, nós somos transformados por esse toque. E algo acontece ali. Algo se fez, algo novo se fez. Ok? Quero deixar essa reflexão no teu coração, onde você estiver. Receba agora saúde, paz e bem para você. E se você quiser aprender mais sobre esses conteúdos, saúde mental, neuronutrição, espiritualidade e relacionamentos, nós temos aí a nossa mentoria e temos também o Instituto Neuropsicobiomedicina. Seja meu aluno, seja meu paciente, vamos caminhar juntos nessa jornada de vida na vida, tá? Vai ser muito importante. Conhecimento é poder. Quando a gente adquire um conhecimento e caminha junto. Se você quiser, se não quiser, fique à vontade, siga a sua trajetória. Que Deus te abençoe. Paz e bem, a gente se vê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.